Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui realizando a primeira entrevista de podcast para a eleição do Sindicato da Guarda Municipal do Recife, entrevistando nesse momento os candidatos a presidente e a vice da Chapa 1. Exatamente, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei qual horário estão assistindo. A gente está aqui com o Péricles e com o Edivaldo Gouveia, famoso Mumuzinho. Mumu, obrigado por terem aceitado, o convite de vir e conversar com a gente. Valeu mesmo. Primeiramente, antes de começar aqui a nossa conversa, eu queria agradecer as instituições que a ajudaram. Foi feita uma rifa, assim, divulguei para grande parte da guarda essa rifa para poder custear esse evento, e a rifa não foi suficiente para conseguir custear. Então a gente teve o apoio tanto da associação, da nossa AGIS, e do sindicato. Ambos estão aqui na nossa tela, foram as instituições que ajudaram financeiramente a realização desse evento. Então, agradeço ao sindicato e à AGIS. E, dando início aqui à nossa conversa, eu queria dar a palavra a vocês. Vocês se apresentem e digam por que vocês têm intenção, interesse em serem os presidentes e vice do Sindicato de Recife. Também gostaria de dizer que estamos aqui felizes e contentes por vocês e por essa atitude de montar esse podcast para que os candidatos se apresentem aos guardas e os guardas tomem suas decisões. Eu sou Edivaldo Gouveia, Mumuzinho, estou na guarda desde 2012 e sou diretor do sindicato. Tenho me tornado parte presente do sindicato, tenho atendido os guardas, tenho divulgado, tenho elaborado os planos e projetos, e Péricles sempre nos ajuda na conclusão. Péricles corre com o braço forte lá para a prefeitura e atua muito e tem conseguido, e eu tenho orgulho de ter ele como meu presidente. Pronto. Péricles, boa tarde, boa noite, bom dia, como você mesmo disse, que a gente não sabe a hora que a turma vai assistir. 79 mil, estou na guarda ao mesmo tempo que meu subinspetor André, vou fazer 15 anos de guarda, trabalho no sindicato como administrador, entrei no sindicato como conselheiro fiscal, fui aí incumbido pelo atual presidente para ajudar na administração do sindicato, mas ele faz mais a parte interna do Sindicato de Guarda Recife, Edivaldo Gouveia, que eu nunca vi um homem com tanta destreza e com tanta paciência no mundo para atender tão bem. E eu faço mais a parte externa, a parte de prefeitura e desses ofícios, como foi bem feito aí nessa nossa campanha salarial. Entendi. Então, bem, primeiro que eu queria deixar claro que a ideia aqui é informalidade, tá? A gente vai conversar, não é entrevista, pergunta, eu sou chato na vida de ninguém aqui, não. Começa falando da proposta principal de vocês, aquela que vocês acham que é o carro-chefe da campanha. Qual é a proposta? Tem a proposta? Eu acredito que a melhor proposta que a gente tem para a guarda, que a gente começou a negociar, foi a mudança do nosso PCCV, que eu acho que foi algo muito maléfico para a nossa instituição. Isso é uma opinião minha, apenas uma humilde opinião minha. A gente estava tentando já com o Edivaldo Gouveia, que é um estudioso a respeito desse danado do PCCV, montar uma comissão. Quando a prefeitura sinalizou para fazer essas alterações, o nosso secretário era o Coronel Adalberto. Quando estava perto de começar as negociações, a prefeitura, por um motivo que eu desconheço, trocou o secretário, tirou o Coronel Adalberto e colocou agora o nosso Coronel Felipe. O Coronel Felipe foi, pediu um tempo para se inteirar, até com razão, de que a gente podia mexer ou não. E eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar que o guarda seja promovido com 10 para subinspetor e com 20 anos para inspetor, para ele conseguir chegar no restante da carreira funcional dele de inspetor no caso, nível. A proposta é tirar as letras, só ser subinspetor em 10 anos e 20 anos de inspetor e não tem mais letra, é isso? Negativo. Não? Pode É um ser, pouco pode, complexo. pode ficar as letras, desde que, vamos dizer, tem 10 letras hoje, que para você ser promovido, você vai gastar 20 anos. A gente tira 5 letras, daqui a 10 anos você é promovido. Você quer dizer, então, que a gente, do jeito que está hoje, a gente chega no tempo da aposentadoria sem percorrer a carreira completa? Seria algo mais ou menos Eu tenho assim? certeza falando grosseiramente, né? Porque assim, a gente não tem tempo suficiente para poder entrar em detalhes, em pormenores. Mas aí você está dizendo que da Chapa 1, o carro-chefe é a alteração do PCCV, que inclusive já estava no certo andamento e deu uma paralisada, mas que aí vai voltar novamente. Não é isso?
isso? Com certeza. Certo, então ainda bem, né? É bom que a categoria saiba que, de fato, a chapa tem uma preocupação com a alteração desse plano de cargos e carreiras que está vigente até hoje, né? Para quem é guarda municipal e quem não sabe ainda, Lei 17.955 de 2013 é o plano de cargos e carreiras que rege a carreira da categoria. André, para a prefeitura, esse nosso PCCV, eles consideram novo e não deveria ser mexido. E já houve uma revisão no meio do caminho, então para eles o nosso PCCV já andou. Então a gente teve muito que provar erros dentro da proposta do PCCV para que eles aceitassem a revisão. E vocês têm, como posso dizer assim, algo que traga viabilidade para esse projeto de modificação do PCCV, o apoio político suficiente, abertura com a prefeitura para se mexer nisso de fato, porque a gente aqui na Guarda, vocês devem saber bem que de palavras por palavras, o pessoal já não está com tanta confiança nas pessoas que, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, mas no fim das contas as coisas não mudam. Vocês têm algum projeto específico, vai ser assim, assim, assado, a gente está por esse caminho, por aquele caminho, para poder alcançar algo mais próximo do que a gente quer, que é tal modificação. Existe isso? O caminho já foi trilhado. Como eu disse a você no início, já estava com as portas abertas para negociar. Agora, infelizmente, foi exonerado do secretário, o coronel Adalberto. Eu não sei se no final foi bom ou se foi ruim. Até porque eu não tive muita sorte com o coronel Adalberto, não. Nada contra ele, respeito a pessoa, mas a maior parte das negociações que nós tivemos eu vi mais não do que sim. E eu senti na pessoa do coronel Felipe, nesse novo secretário, não tive ainda nenhum sim grande, mas senti nas mesas de negociação salarial agora a boa vontade, um sentimento que ele acha que, eu acredito muito nas pessoas, posso estar enganado, mas eu acredito muito que essa porta está aberta e vai ser mudada. Eu entendo a questão que eu estou perguntando, porque assim, a gente sabe que os cargos de secretaria, executivo, seja lá qual for, são cargos que podem ser modificados. E vocês estão num trabalho em andamento, de qualidade com o atual secretário executivo, e se por acaso mudar de novo, talvez a secretaria aí iria para o zero para a CCV, não existe um planejamento que, independente de quem esteja lá, para dar continuidade a um trabalho já iniciado? Infelizmente, quem trabalha com política sabe disso. Infelizmente, a gente vive num mundo que a gente depende do político. A gente teve um aumento salarial que foi aprovado pelo nosso atual presidente, Valdomiro Amorim, e que depois estourou a pandemia, mas mesmo antes de estourar a pandemia, o Ministério Público Federal aconselhou as prefeituras e os estados a suspender o aumento para todo funcionário público. Aí foi suspenso o aumento. Mas você tinha certeza de um aumento? Tinha, teve documento assinado, a gente divulgou tudo. Como hoje, tem um aumento salarial. Aí tu acha que a prefeitura não vai pagar? Acredito que vai pagar, tem que pagar. Um documento foi divulgado amplamente. Agora, se estourar uma pandemia amanhã, será que vai pagar? Se vier uma nova regulamentação do Ministério Público, eu não posso viver aqui para levar uma categoria com quase 2.000 famílias. E se mudar o secretário? E se isso? E se aquilo? Eu tenho que tentar fazer a minha parte. Exato. Eu não estou dizendo a você que vai se conseguir. Agora, acredito, vou dizer a você, se não acreditasse, você não estava sentado aqui. Exato. Eu acredito piamente que nós vamos conseguir mudar esse PCCV. Não é fácil, mas eu acredito que vai conseguir sim. Eu tive a oportunidade algumas vezes de estar com o coronel Felipe, acredito que 2 vezes, pelo menos ele se mostra bem interessado nas melhorias pela categoria, né? Ele é uma pessoa bem aberta ao diálogo. Espero então que com o coronel Felipe o sindicato consiga dar encaminhamento a essa questão da mudança do PCCV, que a meu ver precisa de algumas correções, né? Mas aqui não é a minha opinião, aqui são as perguntas. Eu queria também aproveitar para dizer, a entrevista é somente com o presidente e com o vice, mas que a chapa, ela tem uma composição, né? A chapa, ela não é formada somente pelo presidente e pelo vice que estão aqui na nossa entrevista, né? São 12 pessoas. Eu vou pedir licença aqui às vezes para poder, né, fazer uma divulgação da chapa completa, né? O candidato a presidente é Péricles, o candidato a vice-presidente é Edivaldo, que todo mundo conhece por Mumu. O diretor de assuntos jurídicos é José Ramos Torres. O diretor sindical é Flávio José Romárico. O diretor de finanças é Frederico Alessandro. O diretor de imprensa é Claudomiro José dos Santos. O diretor de cultura e esporte é Cláudio Alves da Silva. O presidente do Conselho Fiscal é Ironildo José de Carvalho. O secretário do Conselho Fiscal é Antonino Ferreira da Silva. O relator do Conselho Fiscal é Alexandre Fuch de Moraes. O primeiro suplente do Conselho Fiscal é Isabel Cristina Soares. E o segundo suplente do Conselho Fiscal é Aleph Inácio dos Santos. Discordando de você,
não é só o presidente e o vice-presidente e nem só a chapa. Eu acredito que tem os apoiadores, tem os guardas que fazem um excelente trabalho. Eu acredito que essa chapa, acredito muito nessa chapa. E tive uma reunião ontem com a chapa e lá não existe presidente nem vice-presidente. Lá todos nós somos diretores. Eu quero a melhor coisa para a guarda. Eu tenho 51 anos aqui na guarda e tenho essa frustração. Eu não acredito que eu vou chegar no final da minha carreira sendo inspetor uma última letra. Então, na possível gestão Péricles no sindicato, à frente do sindicato, você está dizendo que as decisões vão ser colegiadas. A diretoria vai decidir, e não somente a decisão do presidente não vai prevalecer sobre a decisão da maioria, é isso? Com certeza, até porque a gente vive numa democracia, né? Eu não consigo nada sozinho. Eu sozinho na eleição do sindicato eu só tenho o meu voto. Agora, com a diretoria, com os amigos da diretoria, com todo mundo que nós estamos indo, se não a gente começar uma coisa unificando, a gente já se apequena. Como é que eu vou chegar lá na prefeitura sozinho? Qual é a força que eu vou demonstrar? Eu vejo o seguinte, né? Olhando o nome da chapa completa, né? São 12 pessoas e a gente tem uma única mulher, né, na chapa de vocês, que é a inspetora Isabel Cristina. Né? A inspetora Isabel Cristina, a única mulher que a gente tem na chapa. Eu sei que essa questão relacionada a questões a movimentos sindicais e a política mesmo, de uma forma geral, o público feminino, apesar da gente ter a maioria da população formada por mulheres, o público feminino ainda tem uma certa distância. Então, sei que também dentro da guarda, né, que é uma instituição muito mais masculina do que feminina, a gente tem mais homens do que mulheres, mas por que será, então, que de repente as mulheres da guarda, né, na visão de vocês, né, as guardas municipais femininas, participam tão pouco desse processo, principalmente assim, da formação, da composição das chapas? Você já praticamente respondeu toda a pergunta, né? Primeiro que a gente vive numa instituição onde a prevalência, a maioria é homem. Falta de convite não foi. Também temos um entrave no nosso estatuto que para participar da chapa tem que ter 3 anos ininterruptos. É uma cláusula de barreira enorme, uma cláusula né? de barreira que eu acredito que foi uma das melhores coisas que foi feita. Porque tinha gente que, quando perdia a eleição sindical, eu me candidatei, perdi a eleição, mas eu tive 200 votos. Eu ia para o meu público e pedia para todo mundo se desfiliar. Mas o que a Chapa 1 vai fazer, então, sendo ela eleita, para aproximar as guardas municipais femininas da gestão sindical, da participação sindical? A Chapa 1 já conseguiu, junto com o Edivaldo Gouveia e com toda a diretoria atual, conseguir um plano de saúde que atraiu muitas guardas femininas para se associar ao sindicato, para participar da vida política do sindicato. E também eu me comprometo, mesmo sem você perguntar, porque eu também ouvi muito essas questões, Péricles quer ir ser candidato para se candidatar politicamente, futuramente. Não tenho pretensão nenhuma em ser candidato a vereador ou qualquer outro cargo público. Não, nenhuma. Fica aqui gravado e fica em alto que se eu me candidatar enquanto for presidente do sindicato, eu tenho que renunciar. Eu autorizo qualquer um aí a fazer uma assembleia e me tirar do cargo. Eu não tenho pretensão nenhuma, a não ser tentar ajudar a minha instituição. André, em uma de nossas propostas está a criação da Secretaria de Apoio a grupos diferenciados, inclusive são aposentados, mulheres e pessoas em outras situações, risco, gênero e tudo mais. Daí sim pode surgir um incentivo grande no trabalho dos nossos diretores para trazer essas mulheres e seus familiares, os familiares dos guardas, para um trabalho mais perto do sindicato. E com isso trazer elas também para as atividades internas. Eu fiz a pergunta exatamente porque eu estava olhando aqui no cardzinho, né, que é a proposta 13, né, que eu vi na divulgação que eu vi aqui, a proposta de número 13. Né? E por que é que eu fiz essa pergunta? Né? Não é à toa, todo mundo já sabe, eu trabalho na Brigada Maria da Penha, tem 5 anos já, então eu sou um grande pesquisador com relação à questão de violência de gênero. E eu tenho uma certa preocupação de repente, no próprio estatuto do sindicato não tivesse uma diretoria nesse formato, né, que atendesse gênero, os grupos vulneráveis, que atendesse os aposentados, os pensionistas, né, olhando o estatuto, não tem. Mas aí é bom saber que, pelo menos, né, existe essa preocupação dentro da proposta de vocês. Outra coisa, se a Chapa 1, eu falo por mim, são 12 diretores, se a Chapa 1 não lograr êxito, que eu não acredito nisso, acredito que a gente vai ganhar essa eleição, se a Chapa 1 não lograr êxito, no mesmo dia ou no dia subsequente, vou fazer um vídeo pedindo para que todo mundo se filie ao sindicato. Ao invés de fazer um vídeo para dividir a categoria, separar a categoria, pedir para a pessoa se desfiliar, que o sindicato, quanto mais forte, quanto mais presença do guarda lá dentro, mais força a gente vai ter para negociar junto com a gestão. Certo.
eu mudar de tema aqui rapidinho. Vamos lá. Mudar de tema, mas trazer também, não sei se isso é sincero também no PCCV, a questão da perda salarial em caso de licença por acidente. Tem um caso do GCM 110 mil, Lucas Xavier, conversei com ele, até autorizou eu citar o nome dele. Ele sofreu um acidente de percurso no retorno para casa de moto. Tá com a perna, que ele diz, minha perna tá dura, começou andando mancando e tá afastado desde então. Vai fazer 2 anos agora em junho. Ele afirma que o salário líquido dele tá em torno de 1.300 alguma coisa. Deixando claro que a condição salarial da categoria, em caso de acidente de trabalho, a diminuição de dinheiro no bolso drástica. É gigante. Mas o ticket de alimentação é um benefício. A alimentação, como é que fala? O adicional de plantão. Tudo é como se o nosso salário ele fosse composto de penduricalhos. A gente ganha um valor X, mas aquele valor X a gente não tem segurança que aquilo de fato é nosso. A gente pode perder em qualquer momento. Perdi determinada função de patrulheiro, não estou mais na viatura, fui virar diarista, perdi já tanto, já diminui também na questão do ticket. A gente não tem uma estabilidade financeira, mesmo sendo funcionário público, nesse sentido. A gente conta com os benefícios de ticket de alimentação como sendo parte do nosso salário. A gente faz nossa feira, a gente precisa disso. E esse colega... a gente vai incorporando, né? No passado, a gente até faz assim, no primeiro mês, não, vou deixar separado, mas depois a gente vai juntando e daqui a pouco tudo entra na conta, né? O nosso salário base, a segurança pública municipal, tem o seu salário base equivalente ao salário base da categoria. Não querendo desmerecer outras categorias, mas que não tem o risco que a gente tem por estar... Eu respondo isso com propriedade para você, porque... Então, a ideia da melhoria salarial, é o que o pessoal muito me perguntou, Gilson, como eu vou falar lá? Fala da melhoria do salário base, porque é o base que mantém a gente, é o base que a gente leva para a aposentadoria, é o base que se a gente sofrer um acidente a gente continua recebendo. É o base, as gratificações e o ticket. É sempre bom, benefício vir, mas ele não é... Como eu posso dizer? Não é fixo, não é palpável, né? O GCM Marcelino lançou uma proposta de um auxílio em caso de acidente de R$ 2.500. Como eu disse a você, que não é só a chapa, ninguém faz nada sozinho. Ele falou comigo no privado, a gente falou com pessoalmente. Eu achei uma ideia maravilhosa. Mas esse aumento salarial que nós tivemos agora, essa diretoria, com o atual presidente, Edivaldo Gouveia, e esse tempo que a gente teve de perca salarial por causa da pandemia, que nós não tivemos aumento, brigou muito para aumentar o salário base, o risco de vida e a gratificação patrimonial. Que esses 3, aconteça o que acontecer com você, comigo, com o André, você recebe. E eu vou continuar tentando que tenha mais aumento no salário base, na gratificação patrimonial e no risco de vida. Quando eu fui falar isso, quase que eu fui linchado pela galera do trânsito. Pô, eu não pedi nada para gratificação de trânsito, mas você, agente de trânsito, não recebe a gratificação patrimonial? Não recebe o risco de vida? Aí, se eu pensar só no trânsito, eu estou dividindo mais ainda a categoria. Por isso que também essa atual gestão tentou brigar muito para equiparar as mesmas gratificações que as pessoas que estão no trânsito, as mesmas gratificações fossem dadas pelo patrimônio. Outra coisa, a gente antigamente tinha um problema muito sério. Tinha 2 guardas, a de trânsito e a de patrimônio. Tem aquela que era do trânsito que nunca pisou nem no patrimônio, que se você falasse dele, nem parecia que ele era guarda patrimonial, ou guarda da CTTU, ou guarda de trânsito. Porque todo mundo no final, quando é descredenciado, volta para o patrimônio. A gente tem que brigar para que alcance uma melhoria para todos, não só do trânsito, não só da Brigada, não só da Maria da Penha, não de lugar nenhum. Para que o guarda, onde ele estiver, ou acidentado, que é o que eu menos desejo, ou em Paris, passeando, em Portugal, em qualquer lugar, ele leva o salário dele integral. Isso é que a gente tem que brigar. Gostaria de ir para Paris. Eu vou te pedir desculpa, mas porque assim, o que... Você sabe que a gente recebeu muita pergunta para passar para todos Pode os fazer. convidados e tudo mais. E assim, uma das coisas que questionaram foi justamente essa questão do trânsito. O pessoal falando que na última Assembleia Geral, lá na próxima na Caxangá, ali, Foi. Aspecre, né? Aspecto. Lá, o atual presidente, um dos argumentos dele de não ter tido, naquele momento, nenhuma exposição a ser feita acerca da melhoria de gratificação do trânsito, foi que não houve
palavras dele, o sindicato não foi procurado pelos gestores da autarquia de trânsito. Eu não entendi. Repita. Como se a gestão do trânsito não tivesse procurado o sindicato e por esse motivo... Eu acho que você ou alguém falou Enfim, a você erroneamente. Foi o que foi O que dito o nesse presidente sentido. foi dito Certo. é que na mesa de negociação salarial, não só uma, em várias, não foi nenhum representante do trânsito. Quem chama alguém para participar e quem vai não é o sindicato. O sindicato é convidado pela gestão e ele é parte da mesa de negociação. O comandante e o atual secretário, o coronel Felipe, participaram. Eu já fui para várias mesas de negociação. Conseguimos traçar um bom projeto. A primeira mesa de negociação que nós tivemos, que foi cancelada por causa da pandemia, tinha representantes do trânsito lá dentro. Nessa mesa de negociação, eu não sei, não vou aqui estar sendo leviano com ninguém, como disseram, que Péricles disse, não vou ser leviano com ninguém. Não foi ninguém do trânsito, não sei se foi o secretário que tinha sido mudado, que saiu Léo Bacelar e entrou Carlos Muniz, não sei por qual motivo, que não convidaram, não sei se era porque Tassiana estava de férias, eu não sei qual foi o motivo, mas não foi nenhum representante do trânsito. Quando acabou a Assembleia, ou antes de acabar a Assembleia, o presidente falou que ia procurar o novo secretário Carlos Muniz, a gente foi, fizemos uma nova reunião lá, e nessa reunião foi que se falou de gratificação de trânsito, e que Bruno disse que ia equiparar as gratificações patrimoniais do trânsito, foi onde teve um pequeno reajuste. Nós fazemos as propostas, mas existem algumas questões, por exemplo, impacto financeiro, que as perguntas têm que ser dirigidas aos administrativos, aos administradores lá do setor de trânsito. Interfere em quantas pessoas, essa mudança financeira vai atingir quanto será para o governo. Então, isso a gente não conseguiu chegar. Ele quer dizer Esse que se a denominador. gente for lá levar uma proposta para o trânsito, mas se não tiver nenhum representante do trânsito, o Bruno vai dizer, depois a gente discute isso, que não tem ninguém aqui da autarquia para poder descobrir o impacto financeiro que vai gerar a autarquia. Agora, de uma coisa eu lhe provo. Nas mesas de negociação salarial dessa última, a última foi que teve, que nós sentamos com o Carlos Muniz, foi que ele falou com o Bruno para ter o reajuste da gratificação de trânsito. Mas em nenhuma outra, antes da Assembleia, até o dia da Assembleia, não foi nenhum representante do trânsito. Por que, Pérez? Não sei. Sou guarda, homem. Não cheguei ainda. Eles foram convidados? Também não sei. Não sabe, né? Não posso Parte responder. Também é com a prefeitura. Tranquilo. Gilson, eu gostaria de voltar um pouquinho para a sua última pergunta sobre Perfeito. o salário base, o impacto que fez no salário base. Essa gestão de sindicato, a nossa, tomou uma decisão muito assertiva nessa mesa salarial. A gente se afastou da negociação coletiva e trouxe toda a negociação, baseada na nossa carta sindical, para negociar sozinho. Todas as vezes que a gente negociava junto com o sindicatão, a gente não tinha a opinião. O presidente do Não coletivo... tinha um diferencial, né? Não tínhamos o nosso diferencial. O presidente do coletivo que dava as respostas. As diretrizes. Então a gente sempre ganhava o que todo mundo ganhava. O nosso medo é que as outras chapas, que alguns já gritaram, traga de volta essa situação de negociar junto com todo mundo, que isso não é interessante para a gente. O interessante para a gente é sentar com o secretário, sentar com o financeiro e fazer as nossas propostas. A negociação é anual, é? É Anual. anual. Aí sim, é o caminho para o salário base começar a ser de forma cada vez melhor e atingir o Agora, patamar. tem mais um detalhe, viu? É anual, mas não é fácil, não. Porque em ano de eleição, eu entendi muito bem aí, porque o presidente fechou um pré-acordo, que disseram que a gente já enriqueceu também um sindicato, que eu já ouvi várias vezes sair nas redes sociais. Já enriqueceu o sindicato para quem assumir para 2023. Negativo. A gente fez na Assembleia, acho que vocês souberam aí, que foi divulgado amplamente, o aumento da Assembleia só teve o aumento patrimonial, risco de vida e salário base. Tinha mais nada. A gente disse que a porta ficou aberta para negociar depois. Sim, e a danada da hora extra, que Fred disse que ia ser 8 horas, que foi o secretário que tinha imputado essa culpa em Fred, e a gente foi lá brigar para voltar para 6 horas. Que até mesmo do meu vice-presidente fizeram. A gente deixou a porta aberta. Fomos lá e conseguimos aumentar o ticket, o auxílio fardamento, a gratificação de trânsito. Teve outros itens que não me vem à cabeça. Está lá no documento. Para 2023, estamos em 2023, para 2024 a gente deixou pré-agendado ou pré-acertado, que levou também à Assembleia, o aumento do base, que eu nunca tive aqui, um aumento do base com 2 dígitos. Não é o ideal, mas eu achei muito bom. Eu não sei se André já teve um aumento de 12% no base dele. Você é mais novo, eu não... 2 dígitos em 2 anos, no caso. Seria... Não, Não foi... negativo.
2 disso em 2 anos dá 18%. A gente vai ter um aumento agora, de abril desse ano, De quanto? de 7 ponto alguma coisa, quase 8. 7,5, 7,79, não? 79. 7,79, está lá no documento. Já tá certo? Vai sair agora pro mês de abril? O documento dizia que era Toda a abril. documentação do sindicato dizia não, o documento diz que é abril. Diz que é abril. O documento é da prefeitura, é um documento público, tem fé pública. E assinado. Agora, e está assinado. O sindicato fez toda a parte dele. Agora a prefeitura ela só pode mudar uma vez na folha salarial dela anual. Ela não vai dar aumento específico só a André, só a Péricles. Aí ela está tendo dificuldade, ou teve dificuldade para acertar com os outros sindicatos. Eu tive a resposta lá de Catioca que os outros entendimentos foram muito adiantados e talvez seja liberado esse mês. Mas se não for liberado esse mês, vai vir mês que vem, retroativo esse mês. E lá no documento que o sindicato também divulgou, que eu nunca vi isso em sindicato nenhum, o documento oficial da prefeitura, cada item de lado está dizendo a que parte e a que dia ele entra em vigor. Então, nesse ano, eu tive um aumento de quase 8%. Não foi de 2 dígitos. Agora, ano que vem, em janeiro, eu já vou ter um aumento do meu salário base de 12% e de 15% do meu risco de vida. E eu nunca vi isso aqui. Eu, particularmente, nunca vi. Eu tive o aumento em geral do julho, foi o melhor que eu tive de 7,5%, se eu não estou enganado. Não me recordo os percentuais. Mas não, já não- teve algum de 12%? Nunca foi nenhum aumento assim, Eita, significante. Pérez, você está falando 2000, maravilhas que foi o ideal. Inclusive, me recordo até porque, como eu já sou servidor da Prefeitura do Recife há 20 anos, antes de entrar na Guarda já era servidor, né? Que João Paulo, prefeito, sindicalista, próximo dos movimentos Era sociais 4, trabalhistas, 4, 3, 5. 3,65 Nunca chegou a ou 10. até menos que isso. Nunca chegou a 10. O último foi 2019, 1,81%. Pronto. E não é o ideal. Péricles está defendendo a prefeitura, que a turma gosta de distorcer o que você fala. Eu acho ainda para a guarda, para a realidade nossa, o salário baixo que nós temos é horrível. E por isso que a FENEGuarda, junto com a FEPEGuarda, junto com o Sindiguardas, está brigando em Brasília para um piso nacional de guarda de R$ 3.225. Péricles vai aceitar isso aí? É utopia? Eu não sei. Os enfermeiros conseguiram, os professores conseguiram. Será que é a única categoria que não consegue é a gente? A gente é o pior de todos? Fazer uma pergunta a vocês agora, Eu vou assim, chegar lá. relacionado, né? Eu tô aqui cheio de papel aqui, que eu adoro papéis, né? Pode fazer. O nosso plano de cargos e carreiras, ele é de 2013, mesmo a gestão achando que ele é muito recente para fazer mudanças, teve uma mudança em 2018, mas a gente teve, um pouquinho depois da publicação do plano de cargos e carreiras, a Lei 13.022, né, que é o Estatuto Geral das Guardas. Então, será que de repente alguma coisa não ficou meio que em desacordo uma coisa com a outra? Assim como a gente tem... até anterior a esses dois documentos, a gente tem um outro documento da Prefeitura, que é o Decreto 24.256, que é o que regulamenta as atividades da Guarda, que é o que a gente costuma dizer assim, é o Regimento Interno da Guarda. Né? Será que estes documentos, tanto o PCCV quanto o Decreto 24.256, não seriam necessários de uma nova redação para se enquadrar à realidade atual que a gente tem? Porque a legislação, o decreto é de 2008, a gente está em 2023, né? Não sou boa de conta não, acho que já passou uns 15 anos mais ou menos, ou mais do que isso aí, né? Desse decreto. Então, será que a realidade hoje... não somente da categoria, mas até da cidade mesmo, porque a categoria, a Guarda Municipal é para atender a cidade. Será que a realidade da cidade mesmo não já mudou o suficiente para isso aqui também ter que se adequar às novas realidades? Acredito que você está coberto de razão. Agora, você mesmo falou aí que teve uma mudança em 2018. Se eu não estou bem enganado. No PCCV, né? Toda a gestão é difícil. Eu não sei como é tão complicado, que a turma diz que a gente defende a gestão, mas é muito complicado, até quando você tem um bom acesso, mas a gestão é difícil. E ela usa esse artifício, que também, para mim, não justifica essa alteração de 2018, que eu nunca vi uma alteração para não mudar quase nada, que também eu não estava lá. E, para piorar, se você também são bem informados, depois de 2018, quando a gente assumiu, com menos de um ano, houve a pandemia. Até íamos ter uma revisão do decreto 24.256, que começou em 1 a 2 reuniões no máximo e depois não teve andamento. E o foco hoje da gente, quando voltou às mesas de negociação, que foi a única que a gente teve após a pandemia, André, era que realmente a gente tivesse algum tipo de recuperação de perdas. E quando a gente foi brigar por salário básico, por risco de vida, por aplicação patrimonial, infelizmente a gente não tem como você negociar. A gente teve mais de 20 mesas de negociações cansativas com o Bruno, que quase que a gente perde o prazo de ter o aumento, homem. Esse aumento era para ser em janeiro, a data base da gente é em janeiro. Mas era cada proposta e se a gente levar para cá, fica ridículo de chegar. Tive várias discussões com o secretário de uma forma respeitosa, que também, no final das contas, ele entendeu o lado da gente, que a gente é categoria, a gente está brigando pela uma categoria,
que acabamos aí nesse acordo e deixou a porta aberta para mudar o PCCV. Agora, salientando, ele está falando que o PCCV é antigo, mas a mudança é recente. Aí toda vez que você vai levar para o secretário, sabe o que ele vai dizer? Mas rapaz, não tem nem 5 anos que a gente fez a revisão, porque vocês não viram. Os guardas que vieram aqui fazer, você já era guarda, Pérez. Eu fui omisso há 5 anos atrás, coisa que eu não quero ser hoje. De repente, então, né, é a própria categoria que acaba ficando muito omissa na participação das assembleias para fazer determinadas proposições de mudança. Eu já cobrei isso a você, por telefone em particular, porque você é meu amigo, é da minha matrícula, e já disse a você tanto isso, quanto de cobrança de um lado e do outro lado não. Sou danado, né? Mas também tivemos, mas mesmo assim tem que perguntar, mas né? também tivemos reuniões com 20, 30 pessoas para discutir o PCCV e teve um bom andamento também, viu? Já. Fica à vontade. Vou concluir, não sei. Não, pode ficar. Não, eu tenho que perguntar mais uma coisa. Eu estava só procurando aqui, mas eu não achei, mas eu vou fazer a pergunta, que esse é um grande questionamento que a gente escuta dos guardas. Sei que não está, né, com o sindicato o poder de fazer a mudança do decreto, né, mas, de repente, de levar os anseios da categoria. Pode ser que a categoria nunca tenha procurado o sindicato para poder dizer isso, que é o uso da barba. Eu acho que todo mundo já ouviu assim, esse questionamento do uso da barba. Se não é uma instituição militar, por que é que a gente usa a barba? No decreto, ele fala assim, não sei qual é a parte aqui, né? Procurei aqui, mas agora na hora eu não achei, que é estar barbeado e asseado. Eu acho que é algo nesse nível. Então, e daí a gente tem, né, outras... Não é sem barba, não. Não é sem barba, não. É barbeado e asseado. E aí a gente tem alguns lugares, né? E até alguns outros guardas municipais ou agentes de trânsito que eles podem trabalhar barbudos, né, desde que a barba seja parada, porque não tem nenhum regramento dentro do município. Então, qual o posicionamento de vocês com relação a essa questão do uso da barba dentro da guarda municipal? Né? Se vocês são a favor, se vocês são contra, se vocês poderiam tentar rever essa questão, né? Eu acho que essa questão já está tentando ser revista, e uma das pessoas que mais cobra essa questão da barba é o nosso amigo Aldalúcio Yamal. Você está parecendo com o Aldalúcio Yamal, agora só tem alguns interstícios. Ataque não é permitido o uso de barba pelos integrantes da GMR quando usarem bigode, deve estar devidamente amparado. Só é permitido o bigode, André. E outra coisa, por sorte ou por azar... Esse bagulho dá para conseguir modificar, não? Junto com a tudo tudo na política você pode. Que ia ter uma reforma e teve até 2 reuniões, inclusive já tem uma tem um projeto que o Aldalúcio também mandou para a gente. Um projeto de uma procuradora que diz que não vê condições de a barba ser cobrada. Já que somos uma guarda civil. Mas isso é uma procuradora, a corredoria vê diferente. Eu não sou defensor da barba, não. Eu tô falando da barba porque é um questionamento da categoria. Eu já tô tanto tempo fazendo a barba que eu nem me acostumo de barba mais. Eu tenho uma alergia também. É algo que está no decreto, é algo que tem que ser cumprido porque está na legislação. A questão é tirar isso da legislação para não ser mais, para não precisar ser cumprido. Mas só tem uma coisa. A gente vê a PRF aí, cada lapa de barba aqui. Mas só tem uma coisa assim, quase Papai Noel, né? Só tem uma coisa, que na próxima eleição do sindicato eu queria ver vocês dois de candidato a presidente estivessem lá. Que sangue novo tô falando sério mesmo. Porque na prefeitura, o que está na lei para ser cobrado, é cobrado 100% na íntegra ao guarda. Agora, quando é para ser beneficiado, meu amigo, para você falando nisso, você puxou um outro tema agora. É complicado. Mas estamos brigando aí, estamos tentando aí de uma forma educada. Eu vou questionar se houve, até porque eu não acompanhei no período, se houve alguma ação do sindicato referente ao fato de a prefeitura da cidade do Recife, ela entender, através da procuradoria, que o período pandêmico ele não deve ser considerado para fins de licença. Ele não está sendo computado para fins previdenciários e fins de licença. E assim, até se entende para o pessoal que passou a trabalhar home office enfim, nós, da categoria de segurança, a gente trabalhou infinitamente mais. E eu nem me recordo, mas teve uma lei complementar posterior já a isso, né, falando dos órgãos de segurança a nível estadual, federal e municipal. Eu não me recordo de nenhum outro órgão de segurança pela lei do SUSP que não seja a Guarda Municipal. Mas assim, a Procuradoria também não entendeu. O que a Prefeitura entende é que a Guarda Municipal não faz parte não é um órgão de segurança, por esse motivo... Em determinados momentos não somos. Não, então... É porque, na verdade, a Procuradora faz a análise da visão dela, né, do artigo 144. Ela faz a análise constitucional, esquecendo de todas as outras legislações, né, as infraconstitucionais. E aí, onde é que estava o sindicato nessa hora para ir lá e bater de frente? Vamos desmistificar as coisas. Certo. Primeiro, não vamos bater não, que todo sindicalizado ou todo sindicato, primeiro ele tem que bater e tem que agir pelas vias administrativas. Certo, não foi feito?
Perdão. Vou terminar de falar e Perdão, você vai entender. perdão. Nas vias administrativas e nas conversas do sindicato, e até para se colocar até no PCCV também, em outras mudanças que tivemos, o secretário Bruno disse que estava bem sensível. O nosso amigo Fred, com um grande estudioso que procurou aí, Fred. que todo mundo critica ele, mas foi ele que ficou batendo de frente com o Bruno e conseguiu mudar essa situação. Acredito que isso aí vai ser revisto. Tranquilo? Eu espero, Sem né? precisar, Tô querendo meu 1 ano e 8 meses de volta. sem precisar judicializar. Para todos nós, né? A vantagem é essa, que não é só o seu 1 ano e 8 meses, o seu é sub, eu sou apenas guardas. Ele é guarda, Fred é guarda. Eu também quero meu 1 ano e 8 meses de volta. Eu não estou aqui para dar meu 1 ano e 8 meses. Eu tenho 51 anos, eu acho que eu sou o mais velho da mesa. Eu que sou da matrícula 107 mil, fazia 5 anos exatamente no período. Falta de sorte, né, Gilson? Exatamente no período que foi dito que não poderia mais. Então, deixa eu te falar. Inclusive, eu cheguei a agendar e não vai gozar não, por conta Eu acho da- que o tempo da gente já tá pertinho de acabar já, né? Deixa eu te falar uma coisa. A gente ia progredir os 75, os 79 mil, ia progredir, inclusive foi André, mais algumas meninas lá, dentro do sindicato, muito braba lá, por causa da progressão. Só tem que eu sou da mesma matrícula de André. Quando a gente ia progredir, que a gente ia sair do estágio probatório para progressão, veio o PCCV. Eu e ele perdemos quase 2 anos. 2 anos. Caramba. Foi bem, gente. De fato, o tempo é muito curto. Num podcast a gente começa a conversar, por ser nesse perfil informal, a gente nem percebe o tempo passar, mas tá quase acabando o nosso tempo. Tem muitos temas que a gente queria conversar, mas o tempo ele não Nos permite, nos não ajuda. Quem sabe a gente consiga até montar um segundo podcast posteriormente, antes da eleição, mas vamos ver se a gente consegue fazer isso depois. O fato é, tem um tema que a guarda inteira anseia e pergunta sobre isso. Estão perguntando, será que Recife vai ter a primeira Romundo Brasil Desarmada? desarmada? Já ouvi isso também. Eis a questão. Isso aí. E o sindicato nesse processo? Que atuação ele vai ter? Novamente, mais uma vez, a nossa categoria veio fragilizada de uma greve trágica, onde só trouxe PAD, desconto, acredito que André levou desconto. PAD, desconto, famílias. R$ 1.800 de desconto. Vou voltar à situação do... Não, é porque eu acho que vai chegar no armamento, É homem. porque o tempo realmente está com uma Mas, perdão. infelizmente, Pode vai falar. ter que chegar lá. E a gente veio numa situação muito trágica dessa greve. Eu acho que a gente ia um poder discricionário do prefeito. Já foi levado isso para o secretário, já foi levado isso para vários órgãos. Eu acho isso uma vergonha para a nossa instituição. O secretário Murilo Cavalcante, que antes era contrário à arma, deu um testemunho, eu acho que foi num negócio de Natal do comando, que foi. não era um poste, que ele mudava de opinião. Hoje, com conversas e com diálogo, a gente já conseguiu mudar a opinião do nosso secretário. Acabamos de ter aí um novo secretário que acreditamos na sensibilidade dele para também fazer isso. Eu não acredito que nem ele, nem o Coronel Felipe, nem Murilo, nem ninguém vai querer ter uma chancela dessa. Eu não sei se vai vir mais para Pernambuco. Estava marcado para o dia 9 do mês que vem a vinda do secretário de Segurança, do Ministro da Segurança Justiça e Pública, Segurança. Flávio Dino. Dino. Mas com esses problemas agora de Brasília, de denúncia, aí você vai dizer, vamos botar a culpa no sindicato, porque Dino não veio para cá. Mas estava tudo acertado para Flávio Dino vir para cá, para fazer algumas divulgações boas para a nossa categoria. Vai acontecer, Pérez? Eu não sei. Não sei nem se Flávio Dino daqui para o dia 9 vai continuar sendo ministro de Segurança Pública, cada denúncia que está havendo lá em Brasília. Eu estou torcendo que ele continue, eu estou torcendo pelo governo Lula, eu estou torcendo por qualquer um que esteja lá que venha ajudar a guarda. Eu não tenho bandeira. Eu acho que o Mumu não tem bandeira, eu acho que a bandeira de Mumu é da guarda. Guarda. Pronto, ele tem uma filha pequena, eu tenho 2 filhos, eu não sou nem subinspetor. Eu tenho certeza que eu vou terminar meu tempo da guarda e eu não vou chegar a inspetor. Não é inspetor, último nível não. Andrezinho já está querendo ser inspetor. Eu não vou chegar a inspetor, eu tenho certeza disso. Isso para mim é uma frustração muito grande. E parte disso, eu tenho parte de culpa. Por quê? Porque nas votações do PCCV eu não trabalhei, não fiz o que eu estou tentando fazer hoje. Eu espero que vocês, mais na frente, não tenham a mesma frustração que eu. Que vocês participem mais da vida do sindicato. Que vocês briguem mais pela vida do sindicato. Que vocês, quando vê alguém pedindo para o guarda se desfiliar, faça isso não. Outra coisa, aquele guarda que você falou que se acidentou, temos muitos lá que foram acidentados que foram ajudados pelo sindicato. Mas para o sindicato poder ajudar, tem um testemunho de Alberto Diniz, de Tiago, de vários que o sindicato ajudou. Mas para o sindicato poder ajudar, o estatuto me amarra. Eu não posso tirar dinheiro do sindicato para ajudar uma pessoa que não é filiada. Às vezes a ajuda não cobre a sua necessidade, até porque nosso sindicato arrecada pouco, o desconto é muito pequeno. O seu desconto não chega a R$50. O meu não chega, eu sou mais antigo do que você. Mas, infelizmente, é o que a gente tem para trabalhar. E espero por dias melhores, que a guarda tenha 5, 6 mil
de efetivo e que a gente consiga ter 2, 3 mil filiados, como a SPEC hoje tem quase 5 mil filiados, e que ajuda mais gente. E Gilson, eu acho que não só a Romulo, nós somos a favor mesmo da Guarda Municipal Não, armada. sim, a ideia é a, E já a pedimos questão isso. da arma como ferramenta fundamental do trabalho nosso. E eu sou uma pessoa muito otimista, acredito que quando o ministro da Segurança Pública vier para cá, vai sensibilizar todo mundo aí, vão anunciar o armamento da Guarda. Eita, pera, porque a arma tem que brigar pro salário. Um armamento, você pode aumentar o risco de vida, que vai para onde você for. Eu espero que posteriormente a gente possa, talvez até conversar assuntos específicos numa live, coisa do gênero. E convido vocês até. Tem temas que a gente não teve tempo de falar aqui. Um deles era a questão da transparência. Muita gente me perguntando, poxa, será que é necessário de fato haver uma assembleia para a gente ter que ir lá para votar as contas? Porque essas contas não podem estar expostas numa rede social, num site, coisa do gênero, se o estatuto não permitiu ou não, porque isso não é alterado. Enfim, a questão da transparência foi muitas perguntas vieram para a gente nesse sentido. Inclusive, no nosso Instagram tem muita pergunta, que eu abri ontem uma caixinha de perguntas, e, de fato, tem muita pergunta para a gente poder trazer para vocês que, de fato, hoje representam o atual sindicato. E nessa perspectiva, hoje, como a gente não tem mais tempo, eu peço mil desculpas, mas convido a uma futura conversa sobre esses outros temas que a gente não conseguiu abordar aqui hoje. Agradeço o convite. Agora só tem que a gente aqui na Guarda temos várias guardas. Não estou aqui para defender ninguém. Mas o sindicato, ele é pautado e ele é regido pelo estatuto. Se o presidente, o atual presidente, fizer qualquer coisa que for fora o estatuto, sim, todo mundo vai judicializar e vai entrar. Eu não sei como é uma coisa dessa. Tem em outras instituições aqui da própria Guarda que teve a eleição relâmpago. Não teve divulgação em jornal de grande circulação, não teve divulgação de nada. Era 2 anos de mandato, passaram 4 anos e ninguém falou nada. Está todo mundo calado. O sindicato, eu não estou aqui para defender presidente, nem instituição, nem nada. Se você é regido por isso aqui, queiram quem goste, queiram quem não goste, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma assembleia para mudar o estatuto. Eu convidei André para dar opiniões. Eu achei esse estatuto aí, ele engessado. Agora, eu peguei um estatuto, eu vou responder civil e criminalmente lá na frente. E aqui tem um monte de guarda para denunciar a corredoria da gente, para punir o guarda é uma coisa rica. Aí eu vou fazer alguma coisa, desculpa a palavra, Gilson, para agradar o AA ou a B, que não vai para uma assembleia. Tem muita gente aí que vem em outras chapas que a gente fez a assembleia do aumento salarial, porque era boa, não foi. Agora, quando está em cima da eleição, aparece um monte de gente. Teve gente agora na assembleia de prestação de contas que a contadora disse, rapaz, está aqui, os documentos, venha ler, vai ficar disponibilizado. Aí o cara disse, não, eu vim aqui só para votar não e para agitar. E era guarda. Está lá gravado, homem. Eu não vou estar dando atenção a uma pessoa que não quer ler, que não quer ver, que não quer participar do processo. Senão não vou conseguir trabalhar. Infelizmente, o que tiver de errado no estatuto, que foi aprovado, que é registrado, que a gente nunca teve um estatuto registrado, com todas as atas, a gente vai lá e tenta mudar o estatuto. Aí eu concordo. Agora, eu acredito que todo mundo que assumiu o sindicato, e se não for eu, se for outra pessoa, e não se regir pelo estatuto, eu vou pegar o meu amigo André, que é advogado, e vou judicializar contra a pessoa. Seja vocês, sejam a chapa 2, sejam a chapa 3, quem tiver no sindicato, a gente pretende sugerir algumas coisas para a nova gestão sindical. As portas do sindicato estão abertas e o sindicato precisa de sangue novo. E Péricles e Mumu, sendo então da gestão atual, né? Então a categoria toda diz, é a continuidade da gestão. Seria uma continuidade da gestão mesmo? Se fosse uma continuidade da gestão, eu acho que o atual presidente estaria na chapa. Em algum cargo, não? Agora, porque eu estou numa chapa onde o presidente não está, eu vou dizer que o presidente do sindicato foi ruim? Eu vou dizer a você que eu concordo com todo tipo de votação que o presidente fez ou de coisa que ele fez? Ninguém consegue acertar 100%, nem Jesus conseguiu acertar. Agora ele deu a cara a tapa, ele foi corajoso, ele pegou um período pandêmico muito difícil, ele deixou a porta aberta para mim, para essa atual diretoria. Ele fez muita coisa. Hoje, pela Guarda, tem os defeitos deles? Tem. E quando tiver os defeitos, vocês, a categoria está aí para criticar. Agora, será que ele só fez coisa ruim? Aí fica difícil da gente só julgar uma pessoa. E outra coisa, como você acabou de dizer, isso é uma chapa. Ele tinha uma chapa na época. Só jogar pedra nele e os outros integrantes da chapa, onde é que estão? Criticando em outra chapa?
Por que não fizeram a parte? Eu não entendo. E eu acho interessante é que não tem interferência dele em nada, em nenhum nome desse aqui da chapa. Mas a gente é da chapa de Mirinho. Se for da chapa de Mirinho, se for da chapa de João Campos, se for da chapa de Mendonça, se for da chapa de Jesus, se for da chapa de quem for, que venha trazer um benefício de dobrar o meu salário, você vai ter alguma coisa contra? Não. Eu mesmo vou estar feliz. Meu salário Eu dobrou, vou bater palma para ele. Edivaldo, Pérez, obrigado então pela Obrigado. participação E de só vocês. salientando, a gente não tem Muitíssimo bandeira. obrigado. A bandeira da gente é a guarda. Obrigado, Tranquilo? gente. Obrigado. Somos chapa 1. E vote chapa 1, viu? Obrigado, gente. Boa tarde.